Hoje eu falarei com vocês sobre um tema que muitas pessoas podem vir a interessar por ele. Falarei sobre os animais aos olhos das constelações familiares. Quais são as dinâmicas ocultas e o que existe por trás desses animais que nós tanto amamos, que são os animais domésticos. Quando nós escolhemos essa energia para estar próximo de nós, o que isso quer dizer? Então, para iniciar esse assunto, vou começar falando sobre energia. Tudo que existe na face da Terra existe em forma de energia. Uma forma, às vezes, mais condensada e, às vezes, mais sutil. Quando eu falo de energia, eu falo de tudo que existe na Terra. Eu falo de vocês, eu falo de nós, eu falo de tudo o que a humanidade conhece e desconhece, que muitas vezes pode falar que não existe porque não vê. O Wi-Fi, a energia elétrica e muitas outras coisas que existem na Terra que são energia e que muitas pessoas podem falar assim, mas isso funciona, isso traz resultado. Mas quando eu falo de energia, eu falo de algo muito sutil, que existe intrinsecamente em nós. Quando nós encontramos com uma pessoa e nós falamos assim, nossa, eu sinto tão bem quando eu encontro com essa pessoa, ou quando eu converso com essa pessoa. Muitas vezes, ainda mais nesse mundo virtual, nós nem precisamos ter o contato físico com a pessoa, mas nós sentimos como a pessoa é. Quando eu falo disso, eu falo de energia, eu falo de vibração, eu falo de frequência. E ao falarmos sobre tudo isso, nós estamos falando de tudo que está à nossa volta e que nós não percebemos. Quando nós falamos de energia, nós podemos fazer uma ponte de ligação que diz respeito aos animais domésticos que nós escolhemos, que eles estivessem perto de nós. E muitas vezes nós nem sabemos quais são essas dinâmicas ocultas que existem nesses seres que nós amamos tanto. E hoje eu vim para falar um pouquinho, trazer um pouquinho de luz, de esclarecimento a respeito dos animais aos olhos das constelações familiares. Várias pessoas podem pensar assim, mas eu nem queria aquele cachorro e aquele cachorro apareceu lá em casa. Gato então, né, que gato é mais ligeiro, muitas pessoas adotam o gato. E também vou falar de outras nuances também que diz respeito aos animais. Na bibliografia de Bert Helling, não tem registro de falas sobre... São poucos os registros falando sobre os animais nas constelações familiares. Mas com o decorrer do tempo, com o desenvolvimento das constelações familiares e a ampliação também, né, do campo de atuação, nós hoje podemos já saber histórias de veterinários que atendem com a visão sistêmica, né? Nós hoje em dia percebemos que os veterinários atendem com reiki, com florais. Isso já é uma forma de olhar os animais de uma forma mais leve, né? De uma forma mais sutil, de perceber essa energia que existe nos animais, que também existe em nós, que existe nas plantas e existe em tudo o que o universo criou. Quando eu convido vocês a fazer uma reflexão sobre os animais na vida de vocês, eu chamo vocês para perceber quais são essas dinâmicas ocultas que existem no limiar dessa convivência que nós tanto amamos, né? E que às vezes também, com o passar do tempo, e nós vamos olhando aquele animal que nós tanto amamos, eles estão indo embora. Quais são esses sentimentos que têm relação com algo que tem dentro de nós? Então foi um presente hoje esse tema para a minha live, né? A pessoa me sugeriu e acabou me dando um presente, porque nem nos meus melhores pensamentos eu havia pensado em falar sobre os animais. E eu estou aqui para falar dos animais. Então tudo que eu vou falar foram desenvolvimentos e testes que aconteceram no decorrer do desenvolvimento das constelações familiares. Eu observei
em algumas lives, em alguns depoimentos, em alguns assuntos que eu já havia estudado, que os animais estão intimamente ligados a quem ele escolhe, né? Porque muitas vezes nós escolhemos o animal e quando ele está na nossa casa, nós às vezes que investimos, que compramos e ele tem afinidade por outra pessoa, né? Geralmente os gatos são assim, os gatos escolhem o dono, né? Os cachorros, a maioria das vezes, ele fica mais próximo de quem acolheu pelo primeiro momento, mas ele também pode ter essa energia de afinidade e escolher o seu dono, né? Eu mesmo tenho uma história muito intrigante que o cachorro do meu marido me escolheu, então essas coisas não somos nós que controlamos, né? É a energia. E quando nós falamos de energia, nós falamos de campo morfogenético. Se eu contar uma experiência para vocês que meu gato escolheu meu marido e nem me dá bola. É desse jeito. É desse jeito. Depois eu vou contar a experiência minha com os cachorros, né? Então, assim, numa das experiências que eu presenciei, a pessoa foi para constelar uma situação dela e acabou aparecendo, foi para constelar uma questão do animal e apareceu uma questão dela, né? E assim, ela tinha 3 gatos, a mãe tinha 3 filhos e cada filho tinha um gato, né? E 2 filhos era do ex-casamento, do primeiro casamento dela. Os 2 primeiros eram do primeiro casamento dela e o último filho era do casamento atual. E aí, com o decorrer do tempo, os 2 gatos das filhas do primeiro casamento adoeceram gravemente. E aí não era visível porque era uma questão no sangue, tipo uma leucemia nos gatos, e ela levou os 3 gatos para serem examinados. E nesse exame, os 2 gatos das filhas mais velhas foi diagnosticado com leucemia, né? E o gato do menino mais novo não tinha nada. Então, assim, ficou claro que existia uma questão ali por trás. E como ela já era das terapias holísticas, ela pediu para ver no campo o que tinha por trás dessa situação de 2 terem uma doença e o outro não. Por que se eles convivem juntos, se eles comem as mesmas coisas. E aí os veterinários, a princípio, até escondeu dela que esse terceiro gato não tinha nada. Porque ela ficou perguntando toda hora para ele, assim, mas por que ele não tem? Por que ele não tem? Os outros 2 têm. E aí depois que foi revelado o diagnóstico, para poder avisar a ela que não tinha nada a ver com uma questão de um ou de outro. E aí quando ela pediu para poder constelar a doença dos gatos, ficou notório que as 2 filhas dela mais velha, elas excluíram o pai, entendeu? E o outro gato era do filho desse casamento atual. Então, foram faladas palavras de cura no trabalho dessa constelação. As meninas conseguiram dar um bom lugar no coração delas para o pai. E aí ela foi relatando toda a situação. E depois de uns 8 meses, os gatos foram diminuindo os sintomas até receber, não é cura, é um controle, né? Houve o controle da doença nesses 2 gatos, não apresentaram mais sintomas. Então, até os gatos apresentam algo nosso, bem escondido, né? Os animais apresentam algo nosso que manifestam neles. Então, nós podemos falar de uma relação. Quem constelou foi a mãe que foi constelar, entendeu? O pedido foi da mãe. A mãe pediu para constelar os gatos.
E as filhas, como são menores de idade, elas não iam solicitar esse pedido de constelação, mas estava vinculado também a uma exclusão que as filhas fizeram diante da exclusão que a mãe já tinha feito, entendeu? Então foi uma reação em cadeia, a mãe excluiu e consequentemente as filhas também excluíram. E o gato do filho do casamento atual, como o pai convive e está a par, esse gato não apresentou nenhuma alteração no diagnóstico, no exame. Então, assim, fica claro para nós, né, eu acredito para vocês também, que a relação dos animais pode ser uma relação nossa também com os nossos filhos. Então, quando nós temos alguma situação nossa que nós não manifestamos, que nós escondemos, provavelmente poderá aparecer nos nossos filhos ou nos animais que nós temos tutela, ou que nós adotamos, entende? Então, as dinâmicas que eu vou falar hoje, elas estão todas envolvidas, mergulhadas em questões do dono estar passando por uma situação e os animais estarem manifestando algo que não é deles, é do dono deles. Então é muito interessante, né, esse tema, falar dos animais aos olhos das constelações, porque eu convido vocês a ficarem atentos a esse animal que vocês têm dentro de casa, qual é o comportamento deles, né? Em algumas constelações também, quando a pessoa pediu a constelação de uma síndrome do pânico, e aí ela falou que a única salvação para ela, para poder ela não sofrer tanto com a síndrome do pânico, era o gato dela. E aí o constelador perguntou: como que está o seu gato? Como que ele está de saúde? Ele está animado, brincando muito? Porque o gato era novo, né? Tinha 2 anos, então é um gato ágil. E aí ela manifestou que o gato às vezes também não queria sair, fazia as voltas que às vezes ela saía com ele. E quando às vezes ela saía de carro, o gato às vezes escondia debaixo do banco para não sair do carro. Então tá vendo a sincronicidade do animal com o dono? Então, quando nós falamos de dinâmicas ocultas, nós observamos que os animais nos amam tanto que eles acabam manifestando algo nosso neles. Então, quem tem muitos animais, às vezes podem não perceber isso, mas pode perceber mais naqueles que estão mais próximos, né? Aqueles que ficam dentro da casa, aqueles que convivem mais com a gente, né? E foi interessante um outro caso também de um cachorro que recebeu uma transfusão de sangue na pata direita, né? E o veterinário era um veterinário sistêmico. E esse veterinário observou e aconselhou a dona desse gato procurar uma constelação familiar para ela, porque se a gente acredita em constelação, a gente vai levar num veterinário que tem a ver com a gente, né? Se eu acredito em terapias holísticas, eu vou procurar médicos que tem a ver com o que eu acredito, porque senão eu vou ter que fazer algo que eu não acredito. Então fica sem sentido. Então ele já sabia que essa pessoa já tinha afinidade com as terapias holísticas. Ele aconselhou a ela a procurar uma constelação familiar, porque indicava claramente que havia algo relacionado ao masculino dessa dona do gato, porque foi a pata direita, né? Então tudo nas constelações é muito significativo. Os lados são significativos, né? A pata direita é relacionado, né? O lado direito nosso é relacionado ao nosso pai e o nosso lado esquerdo relacionado à nossa mãe. Se vocês aí, né, aproveitando o gancho, se vocês apresentam sempre problemas de saúde de um lado do corpo físico, qual é esse lado? É interessante vocês começarem a observar, né? Eu, como sou corredora, muitas vezes os meus amigos de corrida apresentam lesão no mesmo lado do corpo, né? E aí, assim,
Eu não vou ficar verbalizando que existe alguma situação, mas fica claro que os padrões ficam repetindo para ver se a pessoa atenta para isso. Então, quando nós estamos falando de animais, é como se nós estivéssemos falando de uma energia que existe dentro de nós, né? Quando eu falo da pata do gato que recebeu a transfusão, lado direito, ele apontava para o dono que existia alguma questão que ele tinha que olhar, que estava relacionada ao pai. Então, quando nós começamos a olhar para esse mundo quântico, nós começamos a buscar soluções e alternativas que fazem com que nós estejamos ligados com os atendimentos que nós buscamos, né? Então, se eu acredito que tudo é energia, que existe algo muito forte da ancestralidade que pode estar me direcionando ou direcionando os meus, eu vou buscar soluções que têm a ver com esses conhecimentos, né? E eu até avisei na pré-live hoje que eu vou mudar um pouquinho o meu Instagram diante de tantas coisas que eu tenho recebido também da Ayurveda, né? Então eu vou começar a postar conhecimentos que podem também facilitar a vida de vocês diante de autoconhecimento, de conexão do nosso corpo com a nossa alma, porque muitas vezes nós estamos desconectados e aí nós temos dificuldade de lidar com muitas questões nossas diante do que existe e está desconectado. Então, quando eu falo com vocês da questão de energia, eu falo de algo muito amplo. Eu falo de um lugar que nós devemos estar atentos e observarmos tudo que está à nossa volta, porque até os nossos animais dão sinais do que nós somos e muitas vezes nós nem observamos quem nós somos. Então, assim como os filhos, os animais nos amam tanto que eles adoecem e podem até morrer em detrimento das nossas questões que existem bem escondidinhas dentro de nós e que nós nem sabemos que aquilo está causando tanto mal para nós e para todo o nosso sistema. Falar de energia é falar de algo muito amplo, né? Muitas pessoas me perguntam assim, mas Renata, constela-se isso, constela-se aquilo, constela-se tudo? Constela-se. Porque a constelação, ela vem trazer à tona energias que nós às vezes não damos conta, né? Uma casa tem a sua energia, os lugares têm a sua energia. Às vezes vocês chegam em lugares que vocês viram e falam assim, nossa, eu estava tão bem, entrei na casa do fulano, senti um mal-estar. Então, assim, nós constelamos todos e tudo, porque é tudo da mesma coisa, né? Então, o ambiente da nossa casa já tem uma energia que nós que criamos, que nós emanamos, que nós frequenciamos. Então, falar dos animais é falar desse ser que entra na nossa vida e faz com que a nossa vida se alegra e faz com que a nossa vida seja manifestada através deles. E aí, já fiz vocês refletirem muitas coisas através desses animais que estão muito próximos de vocês e vocês às vezes nem percebem o que está à volta. Então eu falei de manifestar algo que existe dentro de nós, neles. Mas eu também posso falar deles representarem uma exclusão. Os animais também podem aparecer após grandes perdas ou grandes situações que houve exclusão. Por exemplo, se a pessoa perdeu um bebê, se a pessoa sente que não existe no campo do sistema dela alguns abortos, ou alguém que morreu e não foi lembrado, pode ser representado através da chegada desses animais. Então os animais também podem representar alguém que foi excluído. Muitas vezes nós observamos que as pessoas falam assim, vem cá na mamãe, né? Eu mesmo falo, vai no papai, vem na mamãe. Então esses animais podem ser representações de incluir uma energia de alguém que foi excluído. Porque muitas vezes nós tratamos eles com tanto carinho que é uma forma da gente dar amor para algo desconhecido. E com isso, dar amor a um ser que chegou ali sem
com muita fragilidade, e aí a gente transfere e aí a gente acaba às vezes até nomeando. E o mais curioso é quando coloca nome de gente, né, gente? Como que coloca nome de pessoas em animais, né? Tem gente que chama os gatos de Carolina, de Fernando, de Frederico, o cachorro de Marcelo, e vai por nomes aí afora, né? Então, quais são essas dinâmicas que nós fazemos sem percebermos que estamos também incluindo? Então, os animais também são utilizados como forma de incluir alguém que foi excluído. Ai, Renata, mas você acredita, Renata, eu nem queria mais animal na minha casa, nem nada. Acabou que eu peguei um cachorro, Renata, idoso, cachorro já velhinho. Eu peguei e adotei esse cachorro. Qual é essa relação que pode estar por trás dessa adoção de um cachorro que não é tão novinho? Porque a gente adota às vezes cachorro novinho porque brinca, pula, corre a casa toda, alegra a casa. O cachorro que já é mais velhinho, né, que já é mais com a idade mais avançada, nós observamos que eles são lentos, são parados. Por que uma pessoa chega a adotar esse cachorro e não adota um outro cachorro às vezes, né? Ela pega um cachorro que já está mais indo para a morte do que para a vida. Ela pode estar excluindo um idoso que nos momentos de dificuldade, já com a idade avançada, foi excluído. Então também existe essa dinâmica de incluir nesse cachorro que foi largado, abandonado, uma energia de inclusão por alguém do sistema que às vezes a gente nem conheceu, mas que também faz parte e que já era mais de idade, e aí aparece um cachorro também com mais idade. Então, quando nós falamos dos animais, nós estamos falando intimamente de situações que estão ligadas com nós diretamente ou com o nosso sistema, né? Pessoas que tiveram muita dificuldade de engravidar e não tiveram filho, ou então que perderam filhos, geralmente elas têm cachorro ou gato dentro de casa, ou um outro animal, e dedicam como se eles fossem os filhos. E aí é uma forma de incluir e também de curar um luto, né, gente? Que às vezes a gente não tem nem tempo de chorar o luto de um filho perdido, né? Se o aborto foi espontâneo. Então, trazer essa energia para o agora é trazer uma atualização de versão. Quais são essas dinâmicas que fazem a gente ter uma atenção, um carinho tão grande por uma energia, por um ser que faz, na verdade, que nós nos conectemos com uma energia do nosso sistema. É algo maravilhoso, né? Então, olhar para os animais aos olhos das constelações familiares é olhar para essa expansão do que nós somos e de algo que foi excluído, podendo ter a oportunidade de incluir. Então, pergunta-se muito assim, mas então constela-se animais? Constela-se. E aí, como eu volto a dizer, aí as pessoas perguntam, na questão dos animais, aponta alguma situação dos donos, entendeu? Então, é como eu falo dos filhos, quando existe alguma questão dos filhos, na verdade não é questão dos filhos, é questão dos pais. Então, quando nós falamos dos animais, nós estamos falando não dos animais que estão com alguma questão a ser resolvida, nós estamos falando dos donos, que tem que olhar para algo que, ao ele olhar para aquele animal que ele ama tanto e ver aquele animal sofrendo, faz com que ele possa olhar para algumas questões mais profundas que ele não teve a oportunidade de olhar, né? Então, as constelações que são feitas olhando os animais, na verdade, estão apontando para algo dos donos. Quando eu falo com vocês que existem veterinários que atendem sistemicamente, né, aos olhos das constelações familiares, esses profissionais podem dar um amparo muito maior para esses donos, porque eles têm um conhecimento profundo
de quais são essas dinâmicas que existem por trás desses animais, né? Quando os veterinários começam a estudar florais, reiki, eles estão apontando a cura muito mais de algo anímico, né, da alma, do que da manifestação do próprio corpo físico. Quando nós falamos que os animais são representações de imagens do nosso mais escondido desejo, ou raiva, ou medo, ou dor, nós estamos falando de representantes. Então, assim como nas constelações familiares, nós escolhemos representantes para ser a energia que o cliente quer olhar no campo, os animais podem ser os representantes de algo que nós trazemos na nossa alma. Muito bonito isso, né? É muito bonito mesmo. Então, existem agora também, como eu falo com vocês nas constelações, nós podemos atender individualmente com os bonecos e também podemos atender em grupo com pessoas. E agora também existem, agora que eu falo, né, já tem um bom tempo, deve ter uns 2 anos para cá, existe as constelações que são realizadas com cavalos. E são mágicas, são coisas maravilhosas. Os cavalos se mostraram muito aptos a participarem desse processo de autoconhecimento. E quando são colocados, né, em algum lugar que vai ser feitas as constelações, e não são feitas em lugares fechados, são feitas tipo uma fazenda ou um sítio, e esses cavalos ficam à disposição do constelador quando nós nomeamos os cavalos para serem o cliente, e o que o cliente quer ver, os cavalos fazem exatamente o que existe no inconsciente desse cliente. Então, só para vocês terem um exemplo, a pessoa tinha uma depressão profunda e quando o cavalo entrou no campo morfogenético para ser representante dessa energia, a primeira coisa que ele fez foi entrar no campo e deitar. E era um cavalo que antes estava galopando no pasto. E aí, quando ele entra no campo, ele entra no campo e já deita e fica mole. Então, ele representava exatamente como estava animicamente o cliente. E aí, no desenrolar das constelações, com as dinâmicas ocultas que foram aparecendo, o cavalo, depois, ao final das constelações, ele teve a possibilidade de se levantar. E aí, ele ir para um lugar melhor para ele, assim como nós procuramos um lugar na vida. Procuramos o nosso lugar no nosso sistema familiar. E quando nós encontramos o nosso lugar no nosso sistema familiar, os lugares do mundo ficam todos mais leves e melhores. Então, também nas constelações familiares, descobriu-se que os cavalos também podem ser representantes nas constelações familiares. Então, se vocês ouvirem falar, nossa, eu ouvi falar que o fulano constelou com cavalos, tem essa possibilidade, além de constelar no individual com os bonecos e também com as dinâmicas de grupo com as pessoas. Mágico, né? Quando nós falamos de energia, nós falamos de algo mágico e que nós achamos mágico porque nós desconhecemos a grandiosidade de se falar de algo que nós nem temos dimensão, que nos rodeia e nos dirige. Falar de energia é falar de nós. Então, quando nós percebemos que os animais são tudo o que nós somos e tudo o que o nosso sistema nós estamos falando que eles são bênçãos na nossa vida. Todo mundo que tem um animal doméstico sabe a alegria que é quando chega em casa e eles vêm até nós, né? A gente pode estar até pensativo com 1000 coisas para fazer, que a gente para e olha para aquilo dali e fala assim, Jesus do céu, como eles amam sem condição, né? Eles amam por muito pouco. É tão forte que nós às vezes passamos nas calçadas e vemos uma pessoa que passa dificuldades, que mora na rua com 2 cachorros, com 3 cachorros. E o cachorro está lá fiel, porque o cachorro representa exatamente essa energia do dono. Então, quando nós falamos em dinâmicas ocultas com os animais, nós falamos de algo que existe em nós. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, vocês podem
me perguntar, falar alguma coisa. E quais são essas relações dos animais com os nomes, né? Igual eu já falei um pouco antes aqui, tem gente que chama os cachorros de bebê, chama de vem cá meu filho, vem cá bebezinho, né? Cada um chama de uma coisa. Quais são essas relações com que nós verbalizamos, com o que eles representam? É o que eu falei. Eles podem estar sendo a energia de alguém que foi excluído, né? Ou um bebê, ou uma criança que morreu em terra idade, que as pessoas esconderam porque causava mal-estar e tristeza, e às vezes a gente sem saber coloca um nome que a criança tinha. Então os nomes também podem ser representações de excluídos, né? Então falar de animais é também falar dessa energia que nós somos e também da energia que nós trazemos para o nosso sistema como forma de incluir alguém que foi excluído. Faz sentido para vocês? Espero que façam. Então, vou contar uma experiência minha. Eu vou responder essa daí. Eu vou contar de uma experiência minha, né? Que eu tenho a Pandora. A Pandora, eu acredito que ela manifesta exatamente o que eu sou. Então a Pandora, onde que eu levo a Pandora, todo mundo quer pegar a Pandora, todo mundo quer brincar com a Pandora. E ela é sempre muito bem-vinda. Ela é sempre muito. E eu fico observando no movimento dela o que existe dentro de mim, porque ela é minha, mas ela acaba sendo de todo mundo. Mais ou menos igualzinha a mim. Eu sou de todo mundo, né? Então, quando eu chegava nos lugares antes da pandemia, meu marido já até acostumou, porque eu chego e rodo a festa conversando com todo mundo, brincando com todo mundo, adoro dançar, então assim, eu participo mesmo da festa. E como meu marido tá comigo todos os dias, eu vou aproveitar a festa, vocês concordam? Então assim é Pandora. Então quando eu chego nos lugares, ela aproveita super bem o ambiente, ela adora a água igual a mim, ela brinca à vontade. E depois ela sabe que ela vai me ter sempre, então ela brinca com tudo que tem direito e depois ela volta para mim. Então a energia da Pandora ela é muito sincronizada com o meu jeito, com o que eu sou. E aí o meu marido estava num campo de futebol uns 3 anos atrás, e aí uma mulher para o carro, abre a porta e joga o cachorro. Ele tinha 2 meses na época, né? E aí meu marido, o cachorro ficou rodando o campo a manhã toda, e aí eles depois fizeram um churrasco, o cachorro ainda estava lá, e aí meu marido ficou pensando assim, nossa, se eu for deixar esse cachorro aqui, que vai ser dele? Que ele é tão novinho, né? Aí ficou pensando o que ia ser, o que não ia ser. Resumindo a história, eu estava viajando, que eu fui fazer uma formação em São Paulo, e aí meu marido manda a foto do cachorro no banco carona do carro. E aí, quem pegou o cachorro foi o meu marido, né? Então, ok, o cachorro é do meu marido. Só que aí, no início da pandemia, como eu comecei a ficar muito em casa, ele chama Zezé, gente. Aí o Zezé ouvia muito a minha voz. Ele começou a pular uma mureta muito alta e vir para minha casa. E aí, até hoje, aonde eu estou, tem hora que eu piso na patinha dele. Porque aonde eu estou, ele está. Então hoje eu vim para fazer essa live aqui na minha casa aqui, urbana, e ele ficou na roça. Você tinha que ver a latição que ele arrumou na hora que ele viu que eu ia sair. Então, o cachorro era do meu marido, mas energeticamente ele estava ligado a mim. Alguma situação minha que eu ainda não descobri, mas eu sinto que ele é meu, porque ele é daqueles cachorros que não pode dar 5 segundos para ele, que ele foge, ele apronta todas. A maioria das vezes ele fica na coleira preso. E a Pandora fica solta, sem coleira. Então ele, coitado, ele não pode ficar muito tempo solto, que ele apronta. E aí, o que tem nesse cachorro que tem em mim? Não vem falar que eu fico presa porque eu apronto não, tá, gente? Então, assim,
o cachorro não é meu, mas você vai falar com ele que ele é do meu marido, ele nem dá confiança pro meu marido. Então acontece essas questões de dinâmicas em relação aos animais, que às vezes até a Marisa mesmo falou aí que o gato é dela, mas o gato não dá nem confiança para ela, porque energeticamente ele está ligado a alguém, né? Aí ela perguntou se a energia de outro animal pode ser energia de outro animal que tivemos antes? Não. O que pode ser? Como nós somos uma energia, o que nós formos adquirir terá praticamente a mesma energia, porque vai ser o mesmo provedor de energia que vai vibrar para esse animal. Então, não é que é a energia do outro animal, é a nossa energia mesmo que está vibrando nesse que chegou, né? Eu também vi em alguns vídeos que a pessoa tinha perdido um animal que ela gostava muito e ela ficou praticamente 4 meses em luto desse animal. Também pode ser um luto de alguém que nós perdemos e nós não tivemos a oportunidade de fazer. Por exemplo, se a minha avó morreu e eu não tive como ir no enterro dela e me despedir dela, eu posso às vezes estar fazendo esse luto. E eu olhar esse luto desse animal e fazer o luto desse animal pode ser um resgate de luto que eu não fiz, entendeu? Então, energeticamente, os lutos que nós vivemos dos animais que nós perdemos pode estar vinculado a lutos que nós deixamos de fazer. E falar de luto é falar de algo muito forte, né? Porque a morte é a única coisa real, né? A morte é a única coisa real. E aí, quando nós negamos a pessoa de fazer o luto de alguém que ela ama muito, né? Isso acontece muito quando são crianças, das crianças se despedirem de quem elas amavam, essas crianças podem viver eternamente um luto se não for olhado. Então, às vezes, as crianças não se despediram de um avô, de um tio ou dos pais, e ela viver com esse luto sem a força de estar na vida, porque ela ainda vive o luto que não foi vivido. Então, a questão de despedir dos mortos é muito séria, é muito forte. Então, Bert Helling falava que os lutos devem ser rápidos, intensos e muito fortes. Então, é naquele velório que você chorou, se doeu, tudo aconteceu ali, papum. E não aquele luto que a pessoa fica segurando, que não vai chorar, que vai superar, que vai passar. E aí, às vezes, esse luto arrasta por mais tempo. E tem uma data, né? Tem um tempo. E depois de 3 meses da morte de alguém, esse luto ainda pode vir mais forte ainda. Então, o ideal é que nós façamos os nossos lutos para que os nossos animais não vão embora com essa energia de resgatar um luto que nós não fizemos. Então, falar dos nossos animais é falar de um cuidado que nós devemos ter conosco, para que nós não façamos que esses animais falam as frases, né? Falam em termos de energia, eu sigo você ou eu vou antes de você. Então, eles seguem mais ou menos não, eles seguem a energia dos filhos. Os filhos, quando percebem que os pais estão indo para a morte, eles adiantam algo para que eles saiam da vida mais rápido. Então, os animais também podem ter essa dinâmica oculta de fazer algo que eles antecedam a ida deles em detrimento de alguma dor do dono. Então, é muito interessante esse tema, né? De falar dessa energia que abarca todos os animais, que os animais são energias intensas que existem no mundo, né? Então é a nossa responsabilidade diante desses animais e quanto nós de autoconhecimento. Então, quando nós começamos a nos conhecermos, nós vamos aliviando os destinos dos nossos descendentes e, em consequência, também dos animais que nós escolhemos para viver com a gente. Então, a gente começa a observar também com vários movimentos, né, que existem hoje na humanidade, seja ele o vegetarianismo, o vegano, né, o veganismo, tudo isso que preza a preservação dos animais, nós começamos a perceber
desse olhar diferenciado para os animais. E aí nós começamos a observar que tudo vai se fechando, né? O cuidado com o nosso corpo físico, o cuidado do corpo físico dos nossos animais, e aí as pessoas vão desenvolvendo técnicas que também vai de encontro ao atendimento aos animais. Então, hoje em dia, nós já temos vários veterinários que atendem com florais de Bach, com reiki, com ozonoterapia, com as constelações, para que faça com que nós entendamos que essa energia dos nossos animais é uma energia do sistema, da casa que eles habitam. Se o ambiente é muito pesado, se as pessoas brigam muito, se as pessoas são tristes, se algo existe nesse sistema, aponta claramente algo que existe dentro daquela casa que está aquele animal, né? Então, é o cuidado que nós devemos ter conosco para que nós não façamos nenhum animal projeção do que nós temos dentro de nós. Então, falar de animais com vocês hoje, eu quis trazer esse tema de uma forma bem simples, de uma forma bem sintética, de uma forma bem objetiva, que os animais, quando nós escolhemos para eles estarem no nosso sistema, eles se tornam parte do nosso sistema familiar. E com isso ele pode representar a energia nossa ou a energia de um excluído, ou energia do sistema que ele está vivendo. Então, é nós atentarmos para tudo isso e olharmos com muito cuidado para eles, porque eles estão dando sinais do que nós precisamos olhar para nós. Então é isso, eu agradeço imensamente a pessoa que me sugeriu o tema, que eu trouxe uma possibilidade para que vocês possam olhar mais uma vez o mundo de uma forma sistêmica, né? Quando eu falo aqui dos animais, eu falo da questão do veterinário sistêmico, quando eu falo das possibilidades que existem dentro das constelações familiares, eu falo com vocês da amplitude, da grandeza, da magnitude que são as constelações familiares como forma de facilitar a nossa vida aqui na Terra. Falar de constelação familiar com vocês é falar de algo muito divino, que faz com que nós possamos aliviar o nosso destino e dos nossos, para que nós possamos passar aqui na Terra com mais leveza, com menos dificuldade, e fazer com que isso torne o nosso caminho mais leve. Eu trouxe para a minha vida as constelações como forma de fazer com que o meu caminho seja mais leve. Então, para mim, assim como a corrida, assim como a Ayurveda, assim como o Reiki, as barras, as constelações também é uma filosofia de vida. É uma filosofia que eu escolhi para eu olhar o mundo. Então, quando vocês conversam comigo, seja pessoalmente ou por telefone, tudo o que eu vou falar com vocês é o que eu entendo sobre constelação familiar. E aí tudo o que eu for olhar no mundo aí fora tem um crivo, um óculos, um filtro, uma lente da visão sistêmica. E aí a vida fica mais leve. Então eu convido vocês a sempre conhecerem mais sobre constelação familiar, sobre a amplitude que existe, né? As constelações familiares hoje já está na medicina, já está na odontologia, no direito, na veterinária, na pedagogia, em todos os campos de atuação que nós sabemos que existem profissão, já existem o olhar sistêmico como forma de olhar as questões da vida de uma forma mais leve, que traz mais alívio, que traz mais coisas de esclarecimento para nós, que muitas vezes esse mundo cartesiano, esse mundo material não está dando conta. Então eu convido vocês a conhecerem essa amplitude que são as constelações familiares e tornarem a vida de vocês mais leve. Um beijo, gratidão.